Graça e paz, irmãos, no nome do Senhor Jesus. Queria que os irmãos abrissem Filipenses 4:7. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Efésios 3:19 também. Efésios 3:19. E conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Novamente. E conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Irmãos, nós estamos tocando, lendo, tentando entender aquilo que excede o entendimento. Não será fácil, não é fácil para a gente. A paz e o amor de Deus que excede o entendimento, que guarda o nosso coração, que nos dá a plenitude do Senhor. Vamos orar? Senhor, nós pedimos, Senhor, permissão para tocar na Tua palavra, sabendo que o nosso entendimento nunca chegará na totalidade daquilo, do amor e da paz que o Senhor concede a nós e nos convida. E mais uma vez nos abre essa porta, como o irmão já leu aqui e interpretou para nós. Ô Senhor, que o nosso coração, dentro do Teu amor que excede entendimento e da paz que excede entendimento, nos faça sempre lembrar e agradecer o Senhor por aquele dia que o Senhor fez para nós. O dia que o Senhor se entregou para todos nós. Muito obrigado, Senhor Deus. Muito obrigado. Sê conosco agora. Não me permita, Senhor Deus, intrometer e trazer palavras minhas para os irmãos. Que seja apenas do Senhor mesmo. É a nossa oração no nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, me lembro bem que quando nós começamos a estudar Romanos, eu lembro que eu pedi aos irmãos para ler de trás para frente a palavra Romanos. Não há nenhuma espiritualidade nisso, mas soa mais ou menos assim, lendo Romanos de trás para frente. Só no amor. Só no amor. Nós estamos tocando em algo que excede o entendimento, que é a paz, que é o amor. E Romanos, todo ele nos propõe o amor, o tempo inteiro, de ponta a ponta, somente o amor. Eu queria que os irmãos abrissem Romanos 15. No verso 33. Estava lendo Romanos esses dias e me deparei com essa situação aqui. Romanos 15, 33. E o Deus da paz seja com todos vós. Amém. Acabou. E continuando lendo, Romanos 16, 20. Porque a sensação que eu tenho, todas as cartas de Paulo, ela tem essa terminação, e o Deus da paz seja convosco. Né? Então terminou aqui? Não, não terminou não. Romanos 16, 20. Eu tenho a sensação que Paulo ele pretende parar outra vez. Olha, terminar aqui. E o Deus da paz em breve esmagará debaixo dos vossos pés a Satanás. A graça de nosso Senhor Jesus seja convosco outra vez. Eu tive a sensação que ele estivesse terminando, mas eu li o 24, o verso 24. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém. Então acabou. Não, não acabou não. 16, 27. Ao Deus único e sábio seja dada a glória por meio de Jesus Cristo, pelos séculos dos séculos. Amém. Agora acabou. Eu fiquei com a sensação de que é como se ele... Imagina os irmãos escrevendo uma carta para alguém e terminasse. Depois, tem mais alguma coisa para falar? Aí você, observação 1, aí você acrescenta alguma coisa embaixo. Depois você
terminou a carta. Não, tem mais alguma coisa. E tem mais sempre alguma coisa. Sabe por quê, irmãos? É o amor que excede o entendimento. O amor que excede o entendimento. Romanos tem 16 capítulos, irmãos. 16 capítulos. E eu estava lendo Romanos e vendo como que Romanos, toda a mensagem, está totalmente ligada às mensagens do Antigo Testamento. Deus colocou no meu coração anotar os nomes dos personagens de Romanos 1 até Romanos 15. E eu assim fiz. De Romanos 1 a Romanos 15, aparece Davi 3 vezes. Abraão 9, Benjamim 1, Baal 1, Elias 1, Sara 2, Adão 2 vezes, Moisés 4, Isaac 2, Rebeca 1, Jessé 1, Jacó 2 vezes, Esaú 1, Faraó 1, Oséias 1, Isaías 5. Aí somei, deu 37 pessoas. O número não tem nenhum valor aqui não. Como que o Senhor, para trazer uma mensagem, como está tudo ligado? Só tem esses 37 vezes que apareceu, só esses personagens no Antigo Testamento? Não, tem muitos. Mas o Senhor quis me mostrar que essa história é uma continuidade. É de ponta a ponta. O Senhor nem divide Antigo Testamento e Novo Testamento. Aí eu fui ler Romanos 16 mais uma vez. E fui anotar os nomes que aparecem. Romanos 16. Eu li de 1 a 15... 37 vezes aparecem nomes do Antigo Testamento. Fui ler Romanos 16, Febe, Priscila, Áquila, Epêneto, Maria, Andrônico, Júnias, Ampliato, Urbano, Estaques, Apeles, Aristóbulo, Herodião, Narciso, Trifena, Trifosa, Pérside, Rufo, a mãe de Rufo também foi citada, Assíncrito, Flegonte, Hermes, Pátrobas, Hermas, Filólogo, Júlia, Nereu, a irmã de Nereu também foi mencionada, sem falar o nome, Andrônico, Olimpas, Timóteo, Lúcio, Sosíparo, Jason, Tércio, Erasto e Quarto. Vou contar os nomes, 37. Falei, meu Senhor, como é que... Não que o número aqui, numerologia, não quero entrar nesse tema, nessa situação, mas como que o Senhor, ele mistura, há uma diversidade, é uma continuidade. Aí, por conta própria, coisa da minha cabeça agora, irmãos, eu falei, essa história é nossa. Essa história é a nossa história. Eu vou continuar nomes aqui, eu vou ler, irmão, 37 nomes dos irmãos aleatoriamente. Não são os mais bonitos, os mais feios, os melhores, os mais ricos, os mais... Não, para dizer que essa é a nossa história. Para dizer que isso acontece conosco. Nós somos continuidade dessa história. Eu estou falando do Arthur, eu estou falando da Késia, da Giovana, dos Pedros, das Sandras, do Edson, da Neinha, da Laura, do Kennedy, do Elias, do Tarsis, da Vicentina, da Delsa, Lúcia, Juninho, Talita, Natan, Elísio, Luiz, Dark, Isabel, os Gabriéis, os Marcelos, os Filipes, o André, Samuel, os Daniéis, Solange, os Mateuses, Rise, Toninhos, Ricardinho, André, Marlon, Rafael, Eunice, Lidevine, eu poderia estar falando o nome de todos os irmãos. Porque isso é a continuidade, irmão. É a nossa história. Quando a gente vê lá escrito, e o Deus de Isaac, e o Deus de Abraão, e o Deus de José, é para falar o Deus do André, o Deus do Pablo, o meu Deus, o Deus nosso. É uma história só. Romanos é uma história, como toda a Bíblia, é uma história só. Aí, irmãos, eu sou assim, meio curioso em alguns detalhes. E algumas palavras do capítulo 16, onde eu entendo que a história, Pablo, domingo passado, não sei se foi domingo passado ou retrasado, não sei, ele falou que, irmãos, estamos chegando, saudações. E eu, tentando olhar as saudações, eu falei, é só fazendo assim? Eu falei, não, vamos mexer mais com isso. Deixa eu tentar ver isso aqui. E estava tentando ler alguma coisa a respeito. Eu falei, vou pegar assim as palavras que me veio ao coração ao ler Romanos 16. Gozo, testemunho, sabedoria, assim, do que estava acontecendo com os irmãos citado no capítulo 16. Gozo, testemunho, sabedoria, alegria, mansidão, quebrantamento, humildade, proximidade, suporte, longanimidade, espiritualidade, unção, oração, reunião, cooperação, fidelidade, lealdade, colaboração, ajuda, proteção, comunhão, santidade, afeto, amizade, hospitalidade, provisão, sustentação,
fraternidade, adoração, gratidão, união, corpo, unidade, serviço, diversidade, paz, amor, que excede todo o entendimento. Isso aqui é do livro de Romanos, todo o livro de Romanos. Toda essa situação que eu estava lendo aqui. E esses dias, em algumas reuniões nossas, alguns irmãos, nas suas orações, eles falam assim: irmãos, que seja uma reunião da associação, como aconteceu sexta-feira. O irmão fala assim: esta é uma grande e renovada oportunidade do Senhor falar conosco. Aí eu fico assim, na reunião da associação? Sim. Aí teve reunião de serviço. Isso eu já vim com minha cabeça com a reunião da associação, depois reunião de serviço, os últimos compartilhares, reunião nos lares, do qual foi na minha casa o recomeço, as reuniões de orações normais. Eu falei, é uma grande oportunidade, seja qual for a reunião. São os interesses do Senhor? São os interesses do Senhor. Então nós temos grande oportunidade de ser renovados, de ter um coração novo, de ganhar mais do Senhor, de ser ganho mais pelo Senhor numa reunião de associação. E não foi nenhuma, nem duas orações que eu prestei atenção. O Senhor me chamou, assim, me falou assim: Levi, presta atenção em situações como essa. E eu tenho, isso é coisa do meu coração, irmãos, eu tenho percebido a espontaneidade, a leveza, a suavidade que o Espírito Santo traz em reuniões. Que eu temo, porque isso já aconteceu muito comigo, de achar que a reunião de domingo, né, com toda a religiosidade, né, achar que seria o ponto mais alto essa reunião desse momento agora. Também, as outras também. Onde tem o interesse do Senhor, está sendo conversado, está sendo tratado, é uma grande e renovada oportunidade da gente ter o coração ganho um pouco mais para o Senhor e ganhar mais do Senhor. Irmãos, não tenha dúvida nenhuma disso. Não tenha dúvida nenhuma dessa situação. Leveza, suavidade, espontaneidade. São coisas que o Espírito Santo trabalha. Ainda que o Espírito Santo queira nos disciplinar, nos dar assim um coro mesmo, na disciplina em algum aspecto da nossa vida. A gente chora, a gente esperneia, mas sabe que é por amor e que Deus está tratando com a gente. Muito interessante a situação. E lendo Romanos, eu quero repetir com os irmãos, lembro que muito tempo atrás eu toquei nesse assunto. Romanos 1, Pablo tocou nesse assunto hoje também. Ele fala da inutilidade do ser humano. O que o ser humano fez ao contemplar a criação e outras situações, onde Deus se mostrou conhecido. E Deus fala assim no capítulo 1 de Romanos: desde a fundação do mundo, desde o princípio, eu me revelei, o ser humano me conhece. E o capítulo 1 vai mostrar a inutilidade do ser humano. E Romanos capítulo 16 vai mostrar o povo de Deus funcionando, a utilidade do ser humano. Se o 1 é a inutilidade, entre aspas, e o 16 é a utilidade, o que o 2 ao 15 faz? Processo. E eu gostaria de citar algumas coisas deste processo do Senhor. E no capítulo 1 de Romanos, eu queria convidar os irmãos a abrir no capítulo 1. Irmãos, eu estou correndo? Estou voando aqui não, né? No capítulo 1, no verso 18, Pablo citou hoje: a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens, que detêm a verdade pela injustiça. A porta foi aberta, mas o ser humano fecha. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles. Porque Deus lhe manifestou. Aqui a Bíblia está afirmando, Deus manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim como o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. 21. Porque, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, tornaram-se nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhe o coração insensato. Verso 18 fala que o ser humano não deixou Deus ser conhecido. O verso 19 fala que Deus se manifestou.
O 20 fala, a criação prova, revela que Deus se manifestou. O ser humano conhece Deus e não o glorifica. Tem um raciocínio nulo por causa disso, um coração insensato. Se a gente fosse continuar a ler, no verso 22 fala, o ser humano acha que sabe, Deus o chama de loucos. No verso 23, eu queria que os irmãos lessem comigo. Mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível. Lá em Gênesis, irmãos, nós temos que do homem foi criado a imagem e semelhança de Deus. No desconhecimento de Deus, no conhecimento e não se importar com isso, olha como que a coisa muda. Se Deus fez o ser humano a imagem e semelhança, aqui o homem faz um movimento como se Deus tivesse voltado à semelhança de um homem incorruptível. E mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível. Como assim? A ordem correta é o homem a imagem e semelhança de Deus, não Deus a imagem do homem corruptível. Olha como fizeram, como a humanidade fez. Verso 24. Deus os entrega a si mesmo. Verso 25, verdade mudada. O ser humano mudou a verdade. A criatura no lugar do Criador. O verso 26 e 27, homens e mulheres distorcidos na sua natureza. Verso 28, desprezo do conhecimento de Deus. Mente reprovada, se perderam no processo. Completamente inúteis. Irmãos, olha o risco que nós corremos. Quais são as condições para ser inútil, dentro do que nós lemos? Impedir Deus de ser conhecido com as nossas atitudes? Não ver o Senhor na criação. Eu entendo que a humanidade como um todo está insensível para olhar um entardecer, para olhar uma mulher grávida, para olhar uma formiga, um cântico dos pássaros, das flores, e é insensível para falar, Deus existe. Isso é impossível ser apenas uma explosão de algum planeta, alguma coisa que gerou todas essas coisas. Essa sensibilidade está perdida. Olha o risco que nós corremos. Não dar graças a Deus, mudar a glória de Deus, mudar a verdade de Deus em mentira, desprezar o conhecimento de Deus, aprovar os que assim procedem. Tudo isso é condição para inutilidade, irmão. Risco muito grande. Mas antes do Senhor falar da inutilidade do ser humano, no capítulo 1, irmãos, olha Romanos 1. Verso 1. Paulo. Quem era Paulo? Paulo era Saulo. Quem era Saulo? Inútil. Antes de Deus falar da inutilidade da humanidade, Deus fala de Paulo. Perseguia a igreja, prendia os cristãos, pegava cartas oficiais, documentos para poder fazer, matar, crucificar, aprontar com os santos do Senhor de uma forma legítima, podendo, sem ser repreendido. E depois é Paulo. E depois é Paulo. O inútil sendo útil. Servo de Deus, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus, o qual foi por Deus outrora prometido por intermédio dos seus profetas nas sagradas escrituras. Então Paulo, irmãos, ele foi servo, chamado, separado, prometido. Irmãos, olha bem. Você é servo? Nós somos servos? Somos. Deus nos chamou? Chamou. Nós somos pessoas separadas? Somos. Nós somos prometidos? Fomos prometidos. A mesma situação com Paulo é a nossa. Cada um da sua forma de ter conhecido o Senhor, como Deus te chamou. Então, antes de Deus mostrar a inutilidade do ser humano, Deus nos mostra que era inútil e como se tornou útil pela ação completa do poder de Deus, do seu amor, da paz e do amor que excede qualquer compreensão nossa, qualquer entendimento, infinitamente mais do que a gente possa imaginar. Então esse é Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 2, eu queria com os irmãos, vou ler apenas rapidinho. É um capítulo, então eu estou entrando no processo. Como que sai da inutilidade para a utilidade? De 2 a 15. Versos 16 e 29, apenas do capítulo 2. Poderia citar muitas outras coisas, mas que vai ser rápido, como, para a gente não gastar tanto tempo assim, nem temos tempo. Verso 16. No dia em que Deus, por meio de Cristo Jesus, julgar o segredo dos homens
de conformidade com o meu evangelho. E o verso 29. Porém, judeu é aquele que o é interiormente, e incircuncisão o que é do coração, no espírito, não segundo a lei, cujo louvor não procede dos homens, mas de Deus. Interessante aqui, irmãos, que Deus aqui vai ter uma confusão entre gentio, porque Deus escolheu a nação de Israel, os judeus, como seus átrios, para mostrar o seu amor e a sua paz que excede todo entendimento. E sabe que a repreensão de Deus começa com quem? Quando vai falar da inutilidade do ser humano? Com o seu próprio povo. Deus começa com o seu próprio povo. Não é tão somente falar da inutilidade dos gentios. Deus começa falando do seu próprio povo, que achou que Deus era só deles. Olha que coisa interessante, irmão. A justiça de Deus começa na sua casa mesmo. Romanos capítulo 3, então Deus olha o coração. Deus olha religiosidade no capítulo 2, aparência, inutilidade. E o Senhor está atento ao coração. Aí começa o processo. Verso 3. Todos pecaram. A humanidade toda é caída. E a solução está em Jesus Cristo. Capítulo 3, verso 10. Não há um justo, nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram a uma e se fizeram inúteis. Ser humano inúteis. Não há quem faça o bem. Não há nenhum sequer. Verso 24. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Todos pecaram, todos são caídos e a solução está na pessoa do Senhor Jesus. Romanos capítulo 4. Homens justificados, humanidade só pode ser justificada pela fé no Senhor Jesus. Versos 24 e 25 do capítulo 4. Mas também, por nossa causa, posto que a nós igualmente nos será imputado, a saber a nós que cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos, a Jesus nosso Senhor, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Romanos 4. Só no Senhor Jesus. Capítulo 5 de Romanos. Uma vez justificados, paz com Deus. Verso 17 e 21. Verso 17 do capítulo 5. Se pela ofensa de um e por meio de um reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Verso 21. A fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Tudo só no Senhor Jesus, irmão. Romanos capítulo 6. Morremos em Cristo, com Cristo, ressuscitamos com Cristo. Andar em novidade de vida. Versos 22 e 23. Versos 22 do capítulo 6. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Romanos capítulo 7. Estamos no processo. Há uma guerra dentro de nós. O Senhor vem nos mostrar isso. Existe um velho homem, existe um novo homem. Conheço bem, mas só faço o mal. No capítulo 7, vamos ler o 23, o 24 e o 25. Capítulo 7. Mas vejo nos meus membros outra lei, que guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado, que está nos meus membros. Desventurado homem que sou. Quem me livrará do corpo desta morte? Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. De maneira que eu, de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, a lei do pecado. Há uma guerra dentro de nós, o velho homem e o novo homem, que só vai acabar, como já fomos muito alertados aqui, só no dia que o Senhor nos recolher. Romanos capítulo 8. Somos livres da ira de Deus, aquela ira anunciada lá no capítulo 1. O Espírito Santo testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Eu queria ler o verso 1, 2. Agora, pois já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Versos 16 e 17 também do capítulo 8. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos de Deus, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo.
Se com ele sofremos, também com eles seremos glorificados. Verso 36 também, irmãos. Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. E o verso 9, Romanos capítulo 9, começa algumas situações já relacionadas ao povo de Israel. Mas nos fala no capítulo 9 a soberania de Deus, o amor, a misericórdia, justiça e promessa, relacionados a Israel também. Capítulo 19, 9, verso 20. 21 também. Quem és tu, homem, para discutires com Deus? Porventura pode o objeto perguntar a quem o fez? Por que me fizeste assim? Ou não tem o oleiro direito sobre a massa, para do mesmo barro fazer um vaso para a honra e outro para a desonra? E o verso 33. Como está escrito, eis que põe em Sião uma pedra de tropeço e rocha de escândalo, e aquele que nela crê não será confundido. É difícil demais mesmo, eu creio que para os judeus, vendo um rapaz, um senhor, numa cruz pendurado, virar e falar que ele é Deus, como assim? Como assim? Isso seria muito difícil mesmo. No capítulo 10. E eu sei que às vezes essa história, quando o Pablo que falou que vai aproximando da crucificação, né, o coração fica mais apertado, né, a gente está lendo o Evangelho de João, o coração aperta. E é isso mesmo, é isso mesmo. Quando eu vejo, certa vez, assim, conversando com uma pessoa que estava me questionando muito a respeito do Evangelho de Deus, a respeito de Cristo. Por que Cristo? Por que acreditar? Isso é falácia, isso é assim. Meu coração ficou ali conturbado, eu tentando achar uma palavra, tentando achar alguma coisa. Eu queria retrucar, na verdade, já estava partindo até para uma certa discussão. O Senhor colocou no meu coração, ele assim, fala com ele da manjedoura. Fala com ele da manjedoura. Que o autor da vida veio da forma como veio. Imagine a ambiência onde o Senhor Jesus nasceu. Que situação. Aí o Senhor colocou, quando eu fui falar da manjedoura com ele, o Senhor colocou no meu coração assim, olha, ninguém buscou a Deus. Ninguém busca ao Senhor. O Senhor tem que dar um primeiro passo em nossa direção. Aí meu coração, assim, eu acho que eu fui até um pouco duro com ele. Eu falei assim, olha, eu só não sei por quê o Senhor ainda não deu um passo na sua direção. Que não foi eu que busquei o Senhor, não. Eu não busquei o Senhor. Ninguém busca o Senhor, como já lemos aqui, está muito claro para a gente. É Deus que dá o primeiro passo. Agora, por que o Senhor não deu o primeiro passo para você, eu ainda não sei. A discussão encerrou ali. Ali acabou a discussão. Porque agora nós estávamos discutindo um passo de Deus. E quem é ele ou eu para falar de Deus, para quem Deus vai dar um passo, o primeiro passo? A discussão encerrou ali. Romanos capítulo 10. Verso 9. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Capítulo 11. O 10 e 11 é praticamente uma mensagem. 11:11. Pergunto, pois, porventura, tropeçaram para que caíssem? De modo nenhum, mas pela sua transgressão veio a salvação dos gentios, para pô-los em ciúmes. Ora, se a transgressão deles redundou em riqueza para o mundo, e o seu abatimento em riqueza para os gentios, quanto mais a sua plenitude. Irmãos, esse capítulo 10 e 11 de Romanos, eu confesso aos irmãos que eu preciso de muita luz para ele, mas eu vou falar da minha pouca luz. O Senhor está se referindo aos judeus, o Senhor está dizendo que eles caíram, que eles eram da oliveira. Aí o Senhor cortou a oliveira e enxertou na oliveira uma outra planta. Os gentios caíram por isso. Eu não consigo entender. Eu lembro que muito tempo atrás eu citei, é como se Deus cortasse um pé de rosa, a rosa mais linda que existe, cortasse, e naquele lugar onde ele cortou, ele colocou um capim tiririca como eu.
Tem cabimento isso, irmãos? Tem cabimento o Senhor cortar a sua árvore e enxertar pessoas como você, principalmente como eu? Romanos 11, 33, só para a gente tentar entender. Ou melhor, não tem entendimento não, irmãos. É sede, tá? Não vamos querer entender muito não. Romanos 11, 33, só para a gente tentar saber aonde está, por que isso acontece. Por que pode o Senhor enxertar numa oliveira mansa, uma oliveira bravíssima, como eu? Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que venha ser restituído? Porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Irmão, não tem discussão. Não dá para entender, não. Romanos capítulo 12. Chave, aqui para mim, no meu entendimento, está a chave da mudança. Talvez o momento onde a onça vai beber água. Da decisão da nossa vida. Sabe por quê, irmãos? Olha aqui, uma palavrinha só, como é que ela dá a chave. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformais pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Para mim, irmão, no meu coração, o Senhor está me dizendo, o Senhor me diz que a palavra mais importante desses dois versículos é a palavra apresenteis. Não é ninguém que não é um pai que vai pegar um filho e levar no laço para a igreja. Não é você que alguém vai te pegar pela orelha e vai te... É apresentação, irmãos. É mão para trás, Senhor, eu me apresento para um sacrifício vivo. Irmão, sacrifício vivo. Nós vamos passar pelo vale da sombra da morte, porque quem passou pela morte foi o nosso Senhor, que nos abriu a porta. Então é uma apresentação. Como é que se apresenta uma pessoa? Olha, esse aqui é o irmão Marcelo, esse assim, tal. Aqui não. O Senhor, aqui está o Levi, aqui, ó, eu estou me apresentando ao Senhor, eu quero passar por este processo. Aqui, irmãos, é o momento para mim. Apresenteis. Apresentar ao altar. O que vem no altar, irmão, depois que se apresenta? Vem uma espada para fazer cortes. Esse é o jogo. Esse é a chave. Romanos 12. Lemos no 2, eu quero ler o versículo 4 e o 5 também. O 3, o 4 e o 5. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém. Antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função. Assim nós também, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Eu lembro há muito tempo atrás, a irmã Rise fez uma oração que ela falava assim, olha, que ela citou assim, igreja, corpo de Cristo, é local de tratamento. Ô palavra abençoada para mim, irmã Rise. Ô palavra abençoada para mim. Aqui é local de tratamento. Corpo, igreja, somos inseridos, depois de nos apresentar, somos inseridos nesse processo. Romanos capítulo 13. O que significa as autoridades para o Senhor? Ministro para o bem. Ah, difícil demais, irmãos. Difícil demais. Romanos 13, verso 1. Todo homem seja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas. Agora eu entendo por que essa parte de eu me relacionar com a autoridade vem depois do capítulo 12, depois que eu me apresento. Não viria nunca antes, irmão. Não viria nunca antes. No meu entendimento. E verso 6 e o verso 7. Por esse motivo também pagais tributos. Quê? Porque são ministros de Deus. Quê? Atendendo constantemente a este serviço. Eu pagar imposto, então isso é ministro de Deus na minha vida? É. A Bíblia está me dizendo que é. Mas eu acho injusto. A minha opinião é que o que mais serve. Ou melhor, completamente inútil o que eu penso sobre isso. A Bíblia está me dizendo que eu pagar um imposto que eu estou achando que é injusto me cobrar. Mas eu tenho que pagar, é uma autoridade de Deus ministro sobre a minha vida. Meu Jesus. Verso 27, verso 7. Pagai a todos o que lhe é devido. A quem tributo, tributo. A quem imposto, imposto.
A quem respeito, respeito. A quem honra, honra. Só estava faltando falar aqui, pagar água, luz, telefone. Só faltou dizer isso aqui. E nem precisa, né, irmão? E nem precisa. Romanos 14. Estamos chegando, irmão. Romanos 14 vai falar do relacionamento entre os santos, irmãos, em vários aspectos. Romanos 14, verso 8 e 9. Porque se vivemos para o Senhor, vivemos e morremos para o Senhor. Morremos. Lê de novo, irmão. Porque se vivemos para o Senhor, vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. Quer pois vivamos ou morramos, somos do Senhor. E foi precisamente para este fim que Cristo morreu e ressurgiu, para ser Senhor tanto de mortos, tanto de vida. Mas o capítulo como um todo, irmãos, vai nos falar de relacionamento entre os santos. Irmãos, em vários aspectos da nossa vida. Não sei como foi o irmão, não sei qual foi o irmão que citou hoje. Foi o Pablo aqui. Não existe um assunto da nossa, nenhum tema da nossa vida que o Senhor não tenha interesse em nos orientar, em tratar, em nos disciplinar. Não existe nenhum. E Romanos 15, verso 5 e 6. O Deus da paciência e da consolação vos concederá o mesmo sentir de uns para com os outros, segundo Cristo Jesus, para que concordemente e a uma voz glorifiqueis ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, Romanos 14 vai nos falar do relacionamento, 15. Ter o mesmo sentimento que Cristo, uns para com os outros. Acolhimento. Eu entendo, irmãos, que se nesse andar, nesse processo do 2 ao 15, às vezes a gente tem, não sei os irmãos, que parece que é só o falar. Eu tenho que falar de alguém para Deus, e tem mesmo. Eu tenho que falar do amor de Cristo para as pessoas, e eu tenho mesmo. Mas eu tenho certeza, ao ler Romanos, mais do que isso, é a minha boca fechada e viver. Fala muito mais alto. O silêncio é um grito nesse aspecto. Por quê? Porque tem amor, tem paz, que excede entendimento, como lemos na profundidade do Senhor. Se a gente absorver, se a gente permitir, se virarmos a chave, se nos apresentarmos, o Senhor vai. Somos um outdoor vivo, irmãos, calados, se vivermos o Evangelho do Senhor. Estou falando óbvio, irmãos, estou falando óbvio. E Romanos 16, a utilidade do ser humano. Irmãos, eu não vou ler, mas eu vou citar aqui muito rapidamente, que o tempo ali está me apertando. Romanos 16, no verso 1 e 2, a respeito da irmã Febe, fala: ela é recomendada, ela presta um serviço à igreja, ela recebe irmãos como convém. Ela pede os irmãos, ela é para receber a irmã Febe como convém a santos. É para ajudá-la em tudo. Ser protetor e proteger aos irmãos. Verso 3 e 4. Cooperação no serviço em relação a Priscila e a Áquila. Arriscar a cabeça, arriscar a vida. Como assim? Lembrei da irmã Raabe. Verso 5. A igreja na casa deles. Irmãos, como foi bom lá em casa. Como foi bom os irmãos lá em casa. Como foi bom o culto que teve na sexta-feira lá em casa. A igreja na casa deles. Um flashzinho pequenininho do que vem a ser a igreja. Verso 6. Muito trabalho pelos irmãos da irmã Maria. Verso 7. Companheiros de prisão. E aqui, irmão, a prisão era prisão física mesmo, é com ferragem para prender. Mas temos muitos, somos presos em muitas coisas na vida e precisamos de companheiros, irmãos, sem dúvida nenhuma. Aqui fala de Andrôncio e Júnias. Verso 8. Amizade no Senhor. Não é qualquer amizade, não é de qualquer jeito, não é uma amizade no Senhor. Com amor e paz que excede entendimento. Falou do Amplíato. Verso 9. Cooperador em Cristo, Urbano e Estaques. Que tipo de cooperação aqui eu particularmente não sei. Eles eram cooperadores. Verso 10. Aprovado em Cristo. Um homem, Apeles, útil, aprovado em Cristo. Também citou a casa de Aristóbulo, que certamente estava a serviço da casa da obra. Do parente Herodião. Eu achei interessante porque, mesmo sendo parente sanguíneo, havia mais do que um parentesco sanguíneo. Era mais do que isso. Falou sobre a casa de Narciso, que também estava a serviço do Senhor. Verso 12. Trabalho no Senhor, Trifena e Trifose, gêmeas.
Ó, contempla até gêmeos aqui também. A irmã Pérside muito trabalhou no Senhor no verso 12. Queria vontade de saber os detalhes da vida da irmã Pérside. Verso 13. Aqui, irmão, vou contar para os irmãos uma coisa que é sede mesmo. Maternidade. Tem como exercitar maternidade entre os irmãos? Quem nem é mãe? Tem! Paulo é a mãe de Rufo, eleito no Senhor. Ela exerceu maternidade para Paulo. Meu Deus, Paulo tão grande. Verso 14. Reunião dos irmãos e dos outros que reúnem com eles, com os irmãos lá. Então a reunião, tem encontros, reunião. Pode ser a da associação. Verso 15. Outra reunião de irmãos, como os irmãos reuniam? Verso 16. Saudação com ósculo santo. Lá não tinha Covid, certamente. Intimidade, ósculo santo. Às vezes nos parece uma coisa assim meio estranha, né? Alguns irmãos exercitam isso, acho muito interessante. Parei no verso 6. Verso 7. Não, já falei. Fiz confusão aqui, irmão. 6. Ah, tá. Mas é só isso que eu queria citar. Irmão, algumas expressões do capítulo 16. Algumas expressões eu separei aqui. Receber no Senhor. Convém a santos. Cooperação em Cristo. Primícias para Cristo. Estar com Cristo antes de mim. No contar das experiências. Olha, esse irmão esteve com Cristo antes de mim. Amigo no Senhor. Amigo. Cooperador em Cristo. Aprovado em Cristo. Estar no Senhor. Trabalhavam no Senhor. Eleito no Senhor. Ósculo santo. São expressões. Agora, irmãos, eu vou ler aqui os serviços de Romanos 16 detalhadamente. Recomendação de irmãos, serviço à igreja, recebimento de irmãos, ajuda em tudo o que precisar. Saudações a irmãos, cooperação no serviço espiritual, arriscar a vida pelos irmãos, agradecimento ao serviço prestado, reunião da igreja nas casas, trabalho espiritual pelos irmãos, companheirismos em momentos difíceis, amizades diletas, cooperação no trabalho espiritual, relacionamentos aprovados, parentescos hereditário e espiritual se misturando, hospitalidade entre irmãos, irmãos de sangue trabalhando para outros irmãos que não são de sangue, são espirituais, estima e afetos espirituais, maternidade espiritual, reuniões diversas, ósculo santo, escrivão de carta, hospitalidade entre irmãos e a igreja, cooperadores de irmãos. Irmãos, assim, eu creio que não é minha intenção fazer um resumo aqui de Romanos, hipótese alguma. Mas lendo essas histórias, sabendo que Romanos 1 mostra a inutilidade, Romanos 16 mostra a utilidade, de 2 a 15 mostrando o processo, eu queria ler aqui algumas falas de Jesus ao longo do caminho nos evangelhos. Me veio ao coração fazer isso. Se quiseres, pode purificar-me. Quero ser limpo. Vai-te e seja feito conforme a tua fé. E naquela mesma hora, o servo foi curado. Levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou. Credes que eu posso fazer isso? Curou 2 cegos. Que querer que eu os faça? Curou outro cego. Talita cumi, eu te mando, levanta-te. Tudo é possível ao que crê. E o curou. Jovem, eu te mando, levanta-te. Queres ser curado? Levanta-te, toma o teu leito e anda. Jesus cuspiu na terra e aplicou aos olhos do cego. Eu só sei de uma coisa. Eu era cego. E agora eu vejo. Depois Jesus deitou água na bacia e passou a lavar os pés dos discípulos e a enxugar-los com a toalha com que estava cingido. Irmãos, tem um versículo, não me lembro agora, que fala assim, olha, que todo ser que respira
louve ao Senhor. Eu acredito que o Senhor está falando de muitos seres. Formiga, do elefante, das árvores, da minhoca. Todo ser que respira louve ao Senhor. Mas como no capítulo 1 o Senhor falou que ele se manifestou através da criação. E a gente não tem dúvida disso. Mas eu entendo que o ser que ele abriu portas da justiça não foi para a formiga ou para o elefante. Foi para nós. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Eu pedi aos irmãos para tocar um cântico ali que fala assim, olha, Deus, somente Deus, que tem uma paz e um amor que excede todo entendimento. Eu fico muito chateado, irmãos, muito chateado, quando alguém me repreende, e todos nós somos repreensíveis, de uma coisa, de um erro que eu ainda não percebi em mim. Eu fico muito chateado. Com quem? Com quem me repreendeu? Não, comigo mesmo. Como é que eu não enxerguei isso ainda? Eu não sei se para os irmãos é fácil. Para mim é muito difícil. Eu olhar para dentro de mim e começar a falar assim, olha, tá, dois, aquelas coisas que eu não conserto, eu sei da solução, mas não dou conta. Virar para mim mesmo e falar, dar conta de falar de mim mesmo, das coisas que eu preciso. E quando eu vejo esse processo, essa porta aberta no livro de Romanos, e tanto tempo nós estamos por aqui, já deu mais do que tempo, só do estudo de Romanos, para eu melhorar. Já deu tempo. E às vezes não consigo. O responsável sou eu mesmo. Mas lembrando que o Senhor é infinitamente mais, para ir até além dessa minha completa incapacidade de nos... A porta está aberta. A porta está aberta. Eu queria que os irmãos louvassem comigo esse cântico. Deus, somente Deus. Deus nos abençoe, irmãos. Deus nos guarde o coração. Já foi anunciado que Romanos está chegando ao fim, mas o Senhor, Ele continua falando conosco. Que o Senhor nos abençoe.